O professor Wagner Lopes Sanches, que é professor aqui na PUC de São Paulo, é um doutor em teologia, doutor em ciências da religião, mas uma pessoa profundamente comprometida com as causas populares, com as causas sociais, mas também com o ecumenismo, as relações entre os cristãos e o macroecumenismo, essa abertura para que haja um diálogo fecundo e comprometido entre todas as religiões e aqueles que, mesmo não tendo uma religião, buscam a justiça, a paz, a integridade da criação. Só para início de conversa, para a gente poder começar a entrar nesse momento, eu queria entender ecumenismo aqui, queria que a gente entendesse ecumenismo como um modo de vida, um jeito de viver, né? Daquelas pessoas que se comprometem na construção de um mundo justo, fraterno, solidário. A diversidade é uma constante no curso de verão. Aliás, a diversidade é uma constante na nossa vida, né? No trabalho, na família, e estou falando aqui de diversidade de vários modos, tem várias formas de diversidade. Para muita gente, a diversidade, a existência de diversidade aparece como um problema. Tem muita gente que acha que a diversidade é uma dificuldade, que o melhor seria que todo mundo pensasse do mesmo jeito, que todo mundo vivesse do mesmo jeito, que todo mundo visse as coisas do mesmo jeito, né? Por que ela não é um problema? Porque ela pode ser vista como algo necessário para a vida. A gente não vive sem a diversidade, né? Ela é essencial até. Nós somos diversos, né? A diversidade é uma constante, como eu falei, em todos os lugares. E ela enriquece o nosso jeito de viver. Ela não é um problema, não é um obstáculo. Ao contrário, ela é alguma coisa que ajuda a gente a viver, ajuda a gente a conviver com as pessoas, né? E por que acontece isso? Então, por 3 razões, né? E tem outras, eu vou apresentar aqui 3 razões que me parecem que são razões que mostram para a gente que a diversidade é necessária, é fundamental, é importante. Primeira, a diversidade é resultado da nossa criatividade, do nosso jeito de compreender as coisas, do nosso jeito de viver, né? De criar coisas novas, de criar olhares novos, de criar novas formas de compreender as coisas. A diversidade também é uma forma positiva, né? Que vem dos diversos dons, das nossas diversas capacidades, das nossas diversas habilidades, né? Estou falando nós como pessoas, como grupos humanos. E, do ponto de vista religioso, a gente pode dizer que a diversidade também é a manifestação de Deus. Deus se manifesta de vários modos, de vários jeitos, em vários lugares, de várias formas. Então, esses 3 aspectos mostram para a gente que a diversidade é importante, é necessária. Mas não é só isso. Quando a gente fala de ecumenismo, né, essa palavra é uma palavra que é muito usada no meio do cristianismo para falar daqueles esforços, daquelas iniciativas que cristãos, que igrejas cristãs realizam para se aproximar, para dialogar, para desenvolver atividades, para construir um mundo mais justo. Então, essa é uma definição que a gente usa no âmbito do cristianismo. Mas, ecumenismo a gente pode ver também de uma forma mais ampla. Ela não pode ser enquadrada só dentro da perspectiva do cristianismo. A gente tem que ver também a diversidade, o ecumenismo, desculpe, como algo que vai além do cristianismo, né? Então, a atitude ecumênica de respeito às diferenças, de busca de compreensão das diferenças e de construção da convivência fraterna deve ultrapassar as fronteiras do cristianismo. Deve e ultrapassa, na realidade, né? Porque muitas iniciativas, vamos dizer assim, ecumênicas, atitudes ecumênicas já acontecem na vida, no chão da vida, no dia a dia da gente. No âmbito, vamos dizer, da teologia, quando a gente fala das religiões, a gente fala em diálogo interreligioso. Alguns autores até falam em macroecumenismo,
né? Usam a palavra ecumenismo para se referir ao conjunto das igrejas, enfim, das iniciativas cristãs, e macroecumenismo para falar das outras religiões. Nós estamos entendendo o ecumenismo, né, levando em conta os diversos modos de convivência entre as igrejas, entre os cristãos e pessoas de outras religiões, né? Pessoas que não fazem parte do cristianismo. Quais são os critérios que a gente pode adotar para andar no caminho do ecumenismo, né? Tem alguns. O primeiro critério é a gente reconhecer que Deus está presente em todos os lugares, né? Com diferentes faces, com diferentes caras, com diferentes braços, diferentes mãos, né? Está presente em todos os lugares, em todos os tempos, e se manifesta a todas as pessoas que buscam a justiça, que buscam a verdade, a igualdade. Segundo critério, cada religião, a seu modo, né, são espaços, são lugares onde Deus se faz presente. Claro que Ele não se faz presente só nas religiões, como eu falei antes, Ele se faz presente no mundo inteiro, em todos os lugares. Mas as religiões todas são espaços onde Deus se faz presente. Portanto, se a gente quer compreender, né, se aproximar de Deus, as religiões podem ser um caminho para a gente, né, as diferentes religiões. E um terceiro critério, que isso vale mais para o âmbito do cristianismo, que é aquele que está lá em João 17, né, no capítulo 17, versículo 20, que é uma frase muito conhecida, que se usa muito no âmbito do cristianismo para falar dessa questão da unidade. Quando Jesus pede ao Pai que permita que os discípulos também vivam na unidade, assim como Ele e o Pai são um. Um quarto critério, que a construção da unidade entre as igrejas, as religiões, só será possível com causas comuns em favor da construção de um mundo mais justo e fraterno. Então, há alguns aspectos que a gente precisa levar em conta quando a gente fala de ecumenismo. Quais são as atitudes que a gente tem que assumir? Então, a primeira atitude, que é reconhecer que Deus se faz presente, eu já toquei isso anteriormente, se faz presente em toda experiência religiosa que busca vida, a justiça e a compaixão, né? Segundo, escutar com interesse a forma como as outras pessoas expressam a sua experiência religiosa, né? Não é por curiosidade, não é por folclore que a gente tem que conhecer, ouvir os outros, mas é saber que o outro, a outra, me fala de uma experiência importante para ela e que pode me ajudar também a enriquecer a minha experiência. Isso que é importante, a gente olhar a experiência do outro, a experiência religiosa do outro. Aliás, isso não vale só para a experiência religiosa, vale para tudo. Mas, enfim, né, é olhar a experiência do outro e perceber que ela pode me ajudar a ser melhor aquilo que eu sou, né? Terceira atitude, abandonar a ideia de que nós somos donos da verdade. E no cristianismo isso é bastante presente, né? Em outras palavras, significa abandonar atitudes dogmáticas. E depois, abandonar a intransigência e adotar o diálogo como, vamos dizer assim, uma lógica que vai perpassar a vida da gente, né? Então, o diálogo tem que ser, se a gente fala em diversidade, o diálogo tem que ser uma constante na nossa vida. A quinta atitude é orar diariamente pela unidade, né? E aí tem uma coisa que é importante, é saber que eu tenho que rezar, né? Que eu tenho que ser ecumênico em todos os momentos da minha vida, até mesmo quando eu estou sozinho, quando eu rezo sozinho, né? E esse cuidado da gente de querer construir unidade, de rezar pela unidade. E participar das lutas por um mundo de justiça, paz, de compaixão e de respeito à criação. Então, essas são 6 atitudes, existem outras, eu apenas levantei 6 atitudes que me parece que são importantes a gente ressaltar. E agora, então, no curso de verão, como é uma dimensão do CESEP essa, uma característica do CESEP e do curso de verão, a gente tem que
né, viver de forma ecumênica, e vamos fazer isso a partir de agora de forma mais intensa no curso de verão, né, em todos os momentos, em todos os espaços. Aí a gente tem que tomar cuidado com os símbolos que a gente vai usar, com as palavras, com as atitudes, para não ferir a sensibilidade religiosa das outras pessoas. Então esse é um primeiro desafio, que todos nós temos que cuidar a partir daqui. Não só no curso de verão, pela vida fora, mas agora no curso de verão sobretudo. E um segundo desafio, né, que a gente precisa renovar o nosso compromisso, que a gente tem que cultivar atitudes mais ecumênicas e abertas, né, à diversidade religiosa em todos os momentos da nossa vida, né? Então, esses compromissos não são compromissos só do curso de verão, mas são compromissos que têm que perpassar a nossa existência em todos os momentos. E eu queria, para a gente concluir, queria convidar vocês a gente cantar um canto que todos nós conhecemos, para a gente entrar nesse processo, nesse caminho. Momento novo. Eu chamo a gente pra um momento novo.